Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora JBR News. A CPI determinou um reposicionamento da imagem das Forças Armadas. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas? Tudo bem, amigos? Chegando aí no final de uma semana, né, Rodolfo Lago? Uma sexta-feira em Brasília, normalmente não tem muitas notícias, mas esta sexta-feira, para vocês que estão aí nos acompanhando diariamente, que agradecemos muito essa audiência, Rodolfo Lago traz um bastidor. Repórter tem que buscar informação, tem que ir à fonte. E essa semana houve um fato que esse é público. A CPI dos atos de 8 de janeiro, ou atos golpistas, enfim, o que houve em Brasília naquele episódio terrível, acabou culminando na necessidade do presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, junto com alguns outros integrantes, irem até o famoso quartel-general do Exército em Brasília, o QG, que ficou famoso em todo o país, onde muitos manifestantes se acamparam no final do ano passado e naquele período de transição do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula. Enfim, as Forças Armadas estão se reposicionando e é isso que o Rodolfo Lago vai hoje nos contar, porque ele conversou com uma fonte muito forte, alta patente do QG do Exército. E aí, Rodolfo? Pois é, Alexandre, eu tive uma longa conversa com um oficial que tem proximidade com o alto comando do Exército sobre como é que eles estão avaliando esses últimos acontecimentos. E, de fato, parece ter havido aí um reposicionamento. Por quê? Porque na quarta-feira, o presidente da CPMI dos atos golpistas, o deputado Arthur Maia, esteve lá no QG do Exército conversando. E na quinta-feira, ontem, quando foram colocados em votação requerimentos que envolviam militares, ele conseguiu rejeitar esses requerimentos todos de quebra de sigilo, enfim. Mas o que acontece é que, enquanto isso acontecia, outros fatos envolvendo militares também aconteceram. E aí isso gerou esse reposicionamento, segundo essa fonte, no sentido de que agora o que as Forças Armadas estão avaliando é o seguinte, que a atuação individual de certos militares está contaminando a instituição de uma forma que já não dá mais para a instituição ficar segurando a onda. Então, a posição, segundo essa fonte, passa a ser a seguinte. As Forças Armadas querem preservar a instituição, mas elas não vão mais preservar os indivíduos que eventualmente cometeram ilícitos, cometeram ilegalidades. O que eles desejam é que nessas situações não se generalize, quer dizer, não se diga o Exército estava envolvido, as Forças Armadas estavam envolvidas, mas não tem mais como fugir do coronel estava envolvido, o general estava envolvido, o tenente estava envolvido. E aí tem um posicionamento que é muito claro, porque todo o Brasil assistiu na CPI e ontem foi repetida essa cena em Brasília, na Câmara Distrital, que é o órgão legislativo local do Distrito Federal, que é justamente as idas do famoso tenente-coronel Cid, sempre fardado, sempre se colocando como militar da ativa. Ele fez isso no Congresso Nacional e ele repetiu ontem na Câmara Distrital. Coincidentemente, ontem também um outro militar, que é um sargento, também foi depor na comissão que trata dos atos de 8 de janeiro. Portanto, de fato, as Forças Armadas, em especial o Exército, esteve envolvido com maior parte dos seus integrantes, podemos dizer assim, neste movimento. E, obviamente, agora esse reposicionamento, como você bem disse, é algo que é necessário ser feito, porque as Forças Armadas sempre foram uma força de Estado e não de governo, né, Rodolfo? Exatamente, e é muito isso que esse militar pontua, quer dizer, isso se misturou. O governo anterior fazia questão de reforçar essa mistura,
E agora a avaliação é de que realmente isso foi um grande erro. O que esse militar diz é o seguinte: ainda bem que boa parte desses militares envolvidos eram da reserva, mas a gente sabe que nem todos eram da reserva, tem notórios nomes da ativa envolvidos nessa questão, ele reconhece. Isso contaminou profundamente a instituição, que ele diz o seguinte: para nós, esteja de fardo ou não, toda vez que numa legenda embaixo de uma imagem de uma dessas comissões parlamentares de inquérito aparece escrito o nome do cara com a patente, isso é um problema para toda a instituição, e a instituição está muito incomodada com isso. Então, nesse momento, segundo ele, já tem 4 inquéritos e 4 sindicâncias internas no âmbito das Forças Armadas contra militares já instauradas. E ele diz assim, e a gente sabe que isso não vai ficar só no âmbito da justiça militar. E esses indivíduos que prestem conta com a justiça, porque a instituição não irá, segundo essa fonte, se meter. Portanto, Rodolfo Lago encerra essa semana trazendo uma informação de bastidor. A gente aqui sempre coloca a questão do que acontece em Brasília, como são tomadas as decisões, como elas são percebidas por aqueles que fazem justamente o poder existir no Brasil, e hoje essa informação só confirma todo esse trabalho, esse esforço diário que fazemos por você, agradecendo a sua audiência, a sua paciência durante toda essa semana. É isso aí, gente. E sempre aquele convite, se gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigado e até segunda-feira.